Oi, pessoal, e aí? Bora lá continuar? Mais uma dica aí que eu tô tirando aqui desse mesmo livro que eu já mostrei para vocês de ponta cabeça, mas que eu não sei como fazer ele aparecer virado direito. Ele é o livro de Og Mandino, A Universidade do Sucesso. Eu vou me basear em uma outra lição aqui dele, a lição 11, que ela é intitulada Como Transformar os Pensamentos em Realidade. Como a gente iniciou lá no nosso primeiro vídeo, a nossa base de tudo isso que a gente está falando é que são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. Tudo que está à nossa volta, a gente criou aqui na nossa mente, já que nós estamos no universo e o universo é mental. Essa é uma lei do universo, então não muda. É assim, a gente aceite ou não. Então, eu vou ler só um trechinho aqui para vocês. Literalmente, toda pessoa é o que pensa e o caráter dela é a soma total de todos os pensamentos que ela tem. Tudo que um homem realiza e tudo que deixa de realizar é resultado direto dos próprios pensamentos. Em um universo de ordem perfeita, onde a perda do equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força, a pureza e a riqueza do homem são dele mesmo e não de outro homem. Ele próprio e não o outro as criou e só poderão ser alteradas por ele mesmo, jamais por outro. Também a condição que ele vive é dele mesmo e não de outro. O sofrimento, a felicidade vem de dentro para fora. Assim como pensa, assim ele é. Como continua a pensar, assim permanece. Um homem forte não pode ajudar o mais fraco, a menos que o mais fraco deseje ser ajudado. E ainda assim, o fraco deve fortalecer-se por si mesmo. Por seus próprios esforços, deve desenvolver a força que admira no outro. Só ele pode alterar a condição em que vive. É comum os homens pensarem e dizerem: muitos homens são escravos porque um é o opressor. Odiemos o opressor. Contudo, há entre um número cada vez mais reduzido uma tendência para inverter essa opinião e dizer: um homem é opressor porque muitos são escravos, desprezemos os escravos. A verdade é que o opressor e o escravo são colaboradores na ignorância e, embora pareçam atormentar um ao outro, na verdade atormentam-se a si mesmos. Uma sabedoria perfeita percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e o poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, ao ver o sofrimento que ambos os estados legam, não condena nenhum dos dois. A compaixão perfeita engloba tanto o opressor como o oprimido. E aí, com essa liçãozinha aqui, com essa lição do líder do livro, Universidade do Sucesso, que eu queria que a gente refletisse um pouco sobre essa última parte, que sobre o pensamento a gente já entendeu, que é a gente que cria a nossa realidade, que a gente só muda a nossa realidade mudando nossos pensamentos, que os nossos pensamentos são calcados nas nossas crenças e que na maioria, grande parte das nossas crenças não são nossas, a gente comprou, a gente ganhou, a gente pegou, foram jogando, a gente foi pegando, foi aceitando e é nossa, a gente não larga por nada. Se a gente quiser mudar nossos pensamentos, a gente deve mudar as nossas crenças, porque se a gente quiser mudar a nossa realidade, devemos mudar nossos pensamentos. Se quisermos mudar os nossos pensamentos, teremos que mudar as nossas crenças. E aí, eu queria concluir, então, o que eu queria que a gente refletisse é mais sobre esse último parágrafo que ele termina, falando então da gente não não jogar pedra nem no oprimido, nem no opressor, porque ambos estão sofrendo, a condição faz com que os dois sofram. E aí ele diz: a compaixão perfeita engloba tanto o opressor como o oprimido. Aí eu lembro de uma passagem de uma das palestras da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópolis. Eu me inspiro muito nas coisas que eu aprendo com ela para estar fazendo também essas reflexões aqui nesses vídeos que eu resolvi fazer, para ver se a gente se solta. E
ela diz que Buda, o Siddhartha Gautama, que ele disse, e me perdoe se não foi exatamente isso que ela disse, mas que ele disse que ele só entraria no céu quando ele visse a nuca do último homem entrando. E eu gostaria de estar com ele, porque eu acredito piamente que as portas do céu só vão se fechar no dia que todos, que Hitler, digamos, porque se a gente for no suprassumo da maldade humana, só para ilustrar, enquanto ele não tiver entendido e tiver voltado, e aí vocês estão vendo que eu não acredito nessa parte que me foi apresentada, essa crença que me foi apresentada de céu e inferno. Para mim, tudo é criação divina e Deus não criaria inferno. E para mim não pode existir um adversário de Deus no lado do mal. Mas isso é coisa para a gente desenvolver um pouco mais tarde. Então, nesse caso, o que eu queria contar para vocês, então, é esse conto indiano que chama o Sutratma, que é um conto indiano e que eu também aprendi com a professora Lucilena, que é o conto da pérolazinha. É uma pérola de um colar de pérolas e ela era bem vaidosa, ficava olhando só para fora, olhando só para ela, observando só o brilho dela, achando até que ela brilhava muito mais que as outras do mesmo colar. Até que um dia ela se cansou disso e ela começou a olhar para dentro dela mesma e ela encontrou um vazio. Ela não reconheceu aquele fio que passava dentro dela. Ela encontrou um vazio, mas ela não se conformou, ela estava procurando alguma coisa mesmo, ela tinha cansado da superficialidade do exterior e ela sabia que existia muito mais do que isso. E aí ela continuou tentando entender e aí ela percebeu que o mesmo fio, que o fio que passava dentro dela é que trazia a essência para ela. E aí ela percebeu que ela não estava vazia, sim, ela estava super preenchida e ela ficou tentada, ela ficou tão feliz com isso quando ela entendeu que era aquele fio que a segurava e que era por causa daquele fio que ela estava ali naquele colar. Aí ela começou a se sentir tão bem que ela queria que as outras pérolas também entendessem isso. E aí ela descobriu, olhando com mais atenção, que o mesmo fio que passava dentro dela, passava dentro de todas as outras pérolas. E é aí que eu venho com a compaixão. Como é que a gente pode não ter compaixão? Como é que a gente pode mesmo pensar? Se a minha religião diz que eu tenho que fazer isso e eu fizer, eu vou para o céu. E aí ele não vai, porque ele não entendeu, especialmente se ele era da religião e depois se alienou e saiu e tá seguindo outras coisas, tá seguindo o próprio coração, entendeu outras coisas. Como é que ele vai? Ele não pode ir. Meu Deus, para mim isso é incrível. Como que a gente pode dormir num barulho desse lá no céu, enquanto os outros vão estar sofrendo eternamente no fogo do inferno? Isso para mim é uma crença para mim, isso eu estou dizendo para mim, são crenças que me foram apresentadas, mas que muito cedo eu entendi que para mim elas não correspondiam àquilo que eu entendia como a vida. Então, a pérola entendeu que tudo, que o fio que passava dentro dela passava dentro de todas as outras, ou seja, estavam todas ligadas pelo mesmo fio, tinham todas a mesma essência, ainda que uma bateu, arrancou a outra, ainda a essência é a mesma. Ela só fez aquelas atrocidades porque a consciência dela nesse momento estava de alguma forma distraída. Ela se deixou levar muito por alimentação não própria. E quando eu digo alimentação, não é só aquilo que entra pela boca. É a alimentação que entra pelos olhos, é a alimentação que entra pelos ouvidos, é a alimentação que a gente está recebendo aí o tempo todo. Se a gente não ficar muito atento, a gente acaba se alimentando de coisas que fazem a gente esquecer totalmente quem a gente é, fazem a gente realmente olhar só para fora e achar que o brilho nosso é o melhor que a gente tem, e aí é que a gente não percebe que a gente está sem brilho nenhum. Enfim,
ela percebeu isso e aí a professora Lúcia Helena conclui a história de uma forma bem interessante, que ela explica bem que então a pérola é o corpo, a partezinha do fio que passa dentro da pérola é a alma e o fio inteiro é o espírito. Então eu entendi bem isso porque eu não entendi essa diferença entre alma e espírito, e aí ficou bem claro para mim. Espero que para vocês também tenham entendido, e as pessoas que quiserem que a gente continue, que quiserem continuar assistindo os vídeos, que ótimo, mas eu só tudo que eu disse é a minha opinião, é como eu entendi, como eu consegui ver que tudo, que muita coisa que me foi ensinado era ovo de coco, e eu percebi, não é meu, não é assim que eu entendo que seja, e dessa forma eu mudei muitos paradigmas, e até por isso que eu tô aqui fazendo esses vídeos, coisa que há muito tempo eu tinha a impressão que eu deveria fazer e que não fazia nunca. Então esse foi realmente um grande passo, e espero que seja contribuição, espero que tenha ficado claro na forma como eu expliquei, e espero vocês no próximo vídeo. Obrigada, tchau!